Essa semana é impossível não falar sobre os famosos 100 dias do presidente Trump, né, que está todo mundo falando aí, tanto aqui na imprensa norte-americana como no Brasil. E a visão geral é que esses 100 dias expressam um governo meio desnorteado e com poucos resultados. Do ponto de vista econômico, uma tentativa de implementar essas tarifas de uma maneira muito atabalhoada, muito populista, né? E depois tendo que reverter muitas delas, e que teve um impacto econômico claro. As bolsas caíram aí, muita gente está falando de um índice em torno de 10%, alguns índices até próximos de 15% de queda aí no último mês e meio. E com pouca sinalização que vai recuperar. Saiu essa confirmação de que a economia entrou no processo de recessão, que tenderá a ser confirmado agora no segundo trimestre do ano. Uma recessão importante, índice de confiança do consumidor em relação à economia muito baixo, voltando aos números do início lá de uma recessão no início dos anos 90. Então, uma situação realmente muito complicada. Queda de popularidade, as taxas de aprovação do Trump também em queda importante, a mais baixa taxa de popularidade para os 3 meses de governo de um presidente nos últimos 80 anos. Então, sim, há grandes indícios, né, que demonstram aí um governo que está enfrentando mais problemas do que ele próprio acreditava, né, e surpreendendo um pouco também as forças progressistas, aí, não só americanas como mundiais, que, enfim, torcem para que não dê muito certo essas políticas do Trump. Eu queria só sinalizar um contraponto em relação a essa narrativa, até para poder ampliar aí a reflexão, o debate, que é o seguinte: sim, há grande confusão na implementação de medidas importantes, chaves aí para o governo, na própria questão da imigração, onde poderíamos encontrar um pouco mais, talvez, aí de resultados, tudo sendo feito de uma maneira muito agressiva, também tendo que brigar nas cortes, né, na justiça, para poder continuar mantendo algumas posições. Mas, apesar de tudo isso, claramente um governo que está perdendo muito da sua aprovação na população e, portanto, reflete um governo que tem problemas. O que o governo Trump conseguiu fazer é controlar uma narrativa de uma maneira muito forte nessa postura que eles chamam de ocupar o campo, ou seja, com medidas muito agressivas e muitas delas, né? O Trump é o que assinou medidas executivas, o número mais alto também nos últimos 80 anos, provavelmente na história dos Estados Unidos. Então, isso demonstra o quê? Uma administração que, embora esteja enfrentando crescentes críticas e perdendo a sua aprovação, é um governo que tem conseguido, até o momento, pelo menos, controlar muito a narrativa. E os democratas, o Partido Democrata e forças democráticas em geral na sociedade, agindo de uma maneira muito reativa. Pode ser que nas próximas semanas, a se confirmar esses problemas econômicos, comece a erodir a tal ponto a popularidade do Trump, inclusive chegando a atingir apoiadores mais confirmados dele, a sua base mais próxima, né? O movimento MAGA aqui dos Estados Unidos, e aí possa levar a uma talvez uma organização maior de setores, né, para apresentar uma pauta alternativa. Mas até o momento as forças progressistas do país têm agido de uma maneira muito reativa, fora com algumas tentativas de alguns setores da sociedade de se mobilizar nas ruas, mas não há claramente uma pauta alternativa da oposição. Isso eu queria chamar a atenção. Então, é um governo que claramente tem se demonstrado muito mais incompetente, né? Não é surpreendente, porque a primeira administração do Trump foi incompetente, mas que se pensava muito mais organizado, muito mais mobilizado, muito mais coeso, né, para poder implementar a sua agenda. Ainda assim, no meio de tanta confusão, o Trump tem conseguido criar um senso de paralisia na oposição, criar um medo em relação, por exemplo, a essa questão da imigração, continuando a manter muito essas posições muito radicais, muito agressivas deles, ainda tem uma coesão muito forte do Partido Republicano, e mesmo no judiciário, digamos assim, as derrotas são importantes, mas não definitivas, e se espera que muitas das coisas, ao chegar na Suprema Corte, possam ser confirmadas. Então, certa cautela. Eu acho que a gente tem que continuar estando atento ao que está acontecendo e, de novo, chamar atenção para que, ao menos que, isso acho que é o caso nos Estados Unidos, como é o caso no Brasil, ao menos que as forças democráticas, no caso do Brasil aí também, apresentem, né, uma alternativa, uma agenda, uma pauta que também possa mobilizar a sociedade, a gente continua agindo de maneira muito reativa. Isso nunca é bom para quem defendem uma pauta progressista e a democracia, né, no Brasil, nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Obrigado, até a próxima.